4. Moisés, o profeta que falou com Deus face a face, a visão já vista. O profeta como ninguém, o homem que conheceu o coração de Deus antes de Moisés. A profecia era semente. Com ele tornou-se raiz. Antes dele, Deus falava em visões, em sonhos, em aparições breves. Com Moisés, a porta se abriu por inteiro. A tradição já vista nos revela algo que não se repetiu em toda a história de Israel. Um homem que falava com Deus face a face, como fala um amigo ao outro. Sem enigmas, sem véu, sem sombra. Não foi apenas ouvir uma voz, foi conhecer a voz. Não foi apenas ver uma forma, foi carregar a presença. Há uma palavra sagrada, que só quem ama a Bíblia entende profundamente: conhecer. Não é reconhecer, não é saber sobre, é entrar na intimidade, é ter o coração aberto, é romper a distância que o medo, o pecado e o silêncio colocaram entre o Criador e a criatura. Moisés não foi apenas um profeta que recebeu mensagens. Foi o homem que se tornou o próprio canal, pelo qual a palavra de Deus desceu e se fez lei, caminho e aliança para um povo inteiro. O menino que cresceu em dois mundos, o preparo silencioso. 105, 66. Moisés nasceu hebreu, mas foi criado no palácio do faraó. Ele carregou, desde o berço, duas almas, a dor do seu povo escravo e o poder do mundo que o oprimia. A tradição já vista nos mostra que Deus preparou o seu profeta não em um altar, mas em um berço de contradição. Ele aprendeu a língua dos opressores e o lamento dos seus irmãos. Aprendeu a ciência dos egípcios e a fé dos seus pais. Cresceu com o coração dividido, e foi exatamente essa divisão que o tornou capaz de ouvir ambos os lados e falar em nome de Deus para ambos. Quem ama a Bíblia percebe o detalhe sublime. Ele saiu aos seus irmãos. Não foi chamado, foi movido por compaixão. Antes de ser chamado no Monte Horebe, Moisés já era um homem que sentia a dor do seu povo. Antes de ouvir Deus, ele ouviu o clamor dos escravos. E o Senhor, que conhece o coração, esperou 30 anos no palácio e 40 no deserto para revelar-se. Porque o profeta não se forma num instante. Ele é formado no silêncio, na espera e na solidão, onde o orgulho morre e a humildade nasce. A chama que não se consume, o chamado que transformou o mundo. E foi ali, no deserto de Midian, diante de uma sarça que ardia, mas não se consumia, que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó se revelou, não como uma força distante, mas como Deus que viu, que ouviu, que desceu. Aqui está a alma do profetismo, escondida em 3 palavras, que só os que amam a palavra sentem com peso. Tenho visto, tenho ouvido, desci. Deus não enviou um anjo para explicar, não enviou uma visão para consolar. Ele mesmo desceu, e chamou um homem para ser a sua mão, a sua voz e os seus pés, entre o povo e o trono do faraó. Moisés não foi enviado para falar de um Deus distante, foi enviado para levar o Deus presente. E a sarça, que não se consumia, era o sinal sagrado. A presença de Deus não destrói o vaso que o carrega, antes o conserva. O profeta que falou com Deus face a face, a intimidade sem véu. Depois que o povo saiu do Egito, acampou diante do Monte Sinai, e ali aconteceu algo que nenhuma geração antes ou depois viu da mesma forma. O povo estava de longe, tremendo, diante do fogo, do trovão e da nuvem espessa. Mas Moisés se aproximou da escuridão onde Deus estava. Há uma mensagem sublime aqui. O povo via os sinais, Moisés via a fonte. O povo temia a manifestação, Moisés buscava a presença. E ali, entre as tábuas de pedra, entre o fogo e o silêncio, ele ouviu o que nenhum ouvido humano jamais ouviu com tal clareza. A voz de Deus, sem intermediário, sem parábola, sem sonho. Só quem ama a Bíblia entende o peso destas palavras. Como amigo fala com amigo, não como servo ao rei, não como criatura ao Criador, mas face a face, coração a coração. Moisés não só recebia a palavra, ele dialogava com aquele que a dava. Ele argumentava, intercedia, pedia, negociava, suplicava, e Deus respondia. Isso é o ápice do profetismo. Não ser um alto-falante, mas um amigo que conhece o coração de quem envia. O profeta que carregou o peso de um povo, a intercessão que salvou Israel. E veio o momento que revelou o que realmente faz um profeta. O povo dançava diante do bezerro de ouro, quebrara a aliança e esquecera a libertação. E Deus disse a Moisés: deixa-me, que a minha ira se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés não disse: sim, Senhor, faz justiça. Ele se colocou entre o Deus Santo e o povo pecador. A mensagem subliminar que só os que amam a palavra captam é esta: o profeta não é quem anuncia a ruína, é quem se coloca na brecha para evitar a ruína. Ele não recebe a sentença e a entrega friamente. Ele intercede, lembra, clama, recorda a aliança, lembra o nome de Deus. E o mais impressionante, Deus ouviu. Não porque Moisés era forte, mas porque era íntimo, porque conhecia o caráter de Deus o suficiente para ousar lembrá-lo da sua própria promessa. Isso é profecia, no seu núcleo mais puro, carregar o povo no coração até o trono da graça. O desejo que mudou tudo. Deixa-me ver a tua glória. Depois de tudo, depois das pragas, do Mar Vermelho, do Sinai, da queda do bezerro, Moisés fez um pedido que nenhum homem antes dele ousou fazer. Não pediu poder, não pediu vitórias, não pediu longa vida. Ele pediu mais de Deus, e Deus respondeu com uma ternura que só os íntimos conhecem: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti,
e tu verás as minhas costas, mas a minha face não se verá. E ali, na fenda da rocha, coberto pela mão do Senhor, Moisés ouviu o nome de Deus proclamado sobre si, e o rosto dele brilhou tanto que o povo não podia olhar para ele. Ele carregava a luz de quem viu o invisível. Fechamento: o profeta como nenhum outro, ser profeta, como Moisés nos revelou para sempre, é isto. É ser encontrado por Deus no deserto da própria vida. É ouvir a voz que diz: eu vi, eu ouvi, eu desci, e te envio. É falar com Deus face a face, como amigo fala com amigo, sem véu, sem medo. É receber a palavra e carregá-la no peito antes de entregá-la ao povo. É se colocar na brecha, entre a ira e a misericórdia, em favor dos que erram. É pedir, acima de tudo, mostra-me a tua glória, e não parar até vê-la. É conduzir um povo que não caminhou com os seus pés, mas com o seu coração. Moisés não foi grande porque fez sinais e maravilhas. Foi grande porque conheceu o coração de Deus. Ele foi o homem que falou com o Eterno e voltou para falar com os mortais. O profeta que ouviu a lei e a escreveu com tinta e sangue. O amigo de Deus, que no fim da vida subiu ao Monte Nebo, viu a terra prometida de longe, e ali, sem entrar, morreu. E o próprio Deus o sepultou. E a mensagem mais sublime, escondida entre as linhas para quem ama a Bíblia, é esta: Moisés não entrou na terra prometida, mas entrou em algo maior. Ele entrou na presença. Ele entrou na amizade eterna com o Deus que é. E séculos depois, no Monte da Transfiguração, quando o Filho de Deus brilhou diante dos discípulos, ali estava Moisés, conversando com ele. O profeta que falou face a face com o Pai, agora falava face a face com o Filho, porque a intimidade que ele construiu no deserto não morreu.